5. Hoje de manhã, assim como faço todos os dias, peguei o metrô para Manhattan. Sentei-me à minha mesa e tentei trabalhar, mas minha mente estava em casa. Eu tive um pressentimento ruim. Um tipo de intuição. Assim que o relógio bateu meio-dia, saí do escritório e caminhei por alguns quarteirões até a cabine telefônica na esquina da Terceira Avenida com a 43ª Leste. Nunca há ninguém naquele ponto, e hoje não foi diferente. Liguei para Jarek. Ele é um mediador, uma conexão, sabe tudo sobre todos na comunidade. Ele trabalha nos turnos da noite em uma fábrica no Queens, e eu sabia que estaria em casa. Ficou sabendo? Perguntou ele com sua voz de fumante, quase no instante após atender o telefone. O Zomo matou 9 mineradores em Katowice. Estavam protestando contra o estado de sítio. Dá para acreditar? Primeiro, prendem nosso povo em nosso país, então os encarceram, e agora atiram neles no meio da rua. Filhos da puta. Dessa vez, vão eles pagar pelo que fizeram. Um arrepio correu pela minha espinha e pelos meus lábios. Tem certeza? Certeza pra caralho. Isso é sério. Ele cuspiu as palavras como se fossem balas de revólver. Pensei nos mineradores, e me ocorreu que poderiam ter sido as mesmas pessoas que vi um ano antes, da janela pela qual joguei os panfletos. Ou poderia ter sido eu. Mas, pensando bem, comparado a eles eu havia sido um covarde. Tinha me escondido sob parapeitos, em um armário de cozinha, não estava nas ruas, exigindo meu direito de ser ouvido. Agora, estava a um oceano de distância, vestindo um terno novo. Perguntei-me a respeito de seu papel na situação toda, que tipo de pacto você teria feito consigo mesmo. Porque todos nós fazemos isso, mesmo os melhores de nós. E esses pactos raramente são imaculados. Não importa o quanto tentemos. Glova aqui. Você ainda está aí? A voz de Jarek me trouxe de volta. Está bem? Você tem família em Katowice? Não, respondi. Estou bem. Eu o agradeci, o que me pareceu macabro, e desliguei. Então, pela enésima vez naquela semana, disquei o número da vovó. O bip do telefone se repetiu sem piedade, como uma repreensão. Andei de volta para o trabalho, esperei que a tristeza passasse. Na noite depois dos panfletos, dormi feito pedra, sem sonhar. Como se estivesse flutuando debaixo d'água. Estava desancorado, um barco que finalmente tinha deixado seu porto, só para ser empurrado pelo vento sem nenhum controle próprio. Quando acordei, mal sabia quem era ou onde estava. Sentia-me como se tivesse retornado de uma longa jornada sob o mar. Estava em minha cama, inteiramente vestido, minha mochila repousava ao meu lado, no chão. Lá fora, o sol estava alto em um céu imaculado. Ouvi Pani Coleca tossir. Levantei-me para verificar como ela estava, os resquícios de sono dispersos pela ansiedade. Não havia sangue nela nem nos lençóis. Fui até a cozinha e preparei chá. Perguntando-me o que faria para ela comer, se deveria tentar ir ao consultório médico mais uma vez. Imaginando se seria seguro sair para a rua. Se a polícia não apareceria, de alguma forma, à minha procura, ou se estava sendo paranoico. Então, enquanto servia o chá para a Pani Coleca, a campainha tocou. Um toque estridente, como um grito. Ela olhou para mim. Ninguém nunca nos visitava, exceto por uma vizinha que vinha todas as sextas-feiras para tricotar com Pani Coleca. Mas não era sexta-feira. Pan Ludwig, está esperando alguma visita? Eu sacudi a cabeça em negativa, os ouvidos atentos a qualquer movimentação. A campainha tocou de novo, dessa vez, com mais urgência. Poderia ir ver quem é? Pediu ela. Com os joelhos fracos, desci o corredor na direção da porta.
Fechei os olhos. Meu coração batia com força, me lembrando da fuga por um triz da noite anterior, do armário minúsculo, dos policiais parados a centímetros de mim. Forcei-me a abrir os olhos. Me aproximando do olho mágico. No vidro globular, seu rosto aparecia, grande e redondo como uma lua, seu corpo pequeno logo abaixo, preso a você como o caule de uma flor. Senti o alívio percorrer meu corpo. Abri a porta. Nós olhamos um para o outro. Por um longo momento, sem dizer nada. Trouxe algo para você. Você indicou a sacola de compras que segurava. Eu acenei para que entrasse. No corredor, você tirou os sapatos. Dei-me conta de como era estranho ter você ali, como você fazia o lugar parecer pequeno. Apresentei-o a Pani Coleca. O rosto dela se iluminou de uma maneira que eu não via havia semanas. Então você é o Pan gentil com quem Ludwig foi viajar no verão? Você assentiu com a cabeça, o genro perfeito. Gostaria de um pouco de chá? Perguntou ela. Observando-o com adoração, até que uma crise de tosse tomou o controle. Não, obrigado, respondeu você, esperando até que ela tivesse parado. Não vou incomodar vocês por muito tempo. Ludwig me disse que você não tem andado bem. Eu consegui arranjar uma consulta com um médico. Amanhã, às 10, você entregou a ela um cartão. Ela olhou para o papel, semicerrou os olhos e puxou os óculos. Mas, Pan Janus, esse é um médico particular, murmurou ela, parecendo preocupada. Eu não acho que posso. Ele não vai aceitar pagamento algum, disse você. Não se preocupe. Ela examinou seu rosto por um momento, com muita seriedade. Pan Janus, como eu poderia aceitar isso? Não é nada. Um favor sendo retribuído, só isso. Você me olhou de relance por um instante. O rosto de Pani Coleca se abriu em um sorriso involuntário. Não sei como te agradecer. Por favor, fique para o almoço. Agradeço, mas preciso ir, e você precisa descansar. Em outra ocasião. Quando estiver melhor. Você se levantou e apertou-a mão dela, atravessando o corredor comigo em seguida. Eu queria agradecer, mas não consegui. Estava preocupado com você, disse você. Você parecia tão aborrecido ontem. Eu te esperei na piscina na noite passada. E com as manifestações aumentando. Ficou sabendo? Estou bem, falei, dando conta de manter o rosto impassível, observando o seu relaxar. Você puxou um pacote da sacola de compras e o estendeu para mim. Era grande e pesado. Frango, falou você. Para fazer canja para ela. Você se ajoelhou para calçar os sapatos de volta. Como conseguiu tudo isso? Você se endireitou, seu rosto diretamente em frente ao meu. Eu te disse, existem meios. Como? Um contato. Eu explico em breve. Tome conta da Pani Coleca. E venha me ver quando puder. Você me deu um beijo rápido, para não ser visto ou ouvido por ninguém, e escapuliu, seus passos ecoando pela escadaria. Levei Pani Coleca ao médico. Tinha enfiado nas profundezas do espaço debaixo da minha cama todas as roupas que havia usado no dia dos panfletos, e, para sair naquele dia, vesti um gorro verde que Pani Coleca tricotara. Nós chegamos ao local, um consultório pequeno e silencioso no sul da cidade. Pani Coleca estava muda de espanto quando nos sentamos nos sofás de couro da sala de espera vazia, enquanto eu folheava a edição mais recente da Tribuna do Povo, temendo encontrar um retrato falado de mim. Mesmo ali. Mas nem ao menos havia uma menção às greves. Nada. Como se aquela noite nunca tivesse acontecido. O médico examinou Pani Coleca com uma atenção fora do comum e deu a ela uma dose de antibióticos franceses que tirou de um armário de vidro atrás de sua mesa. No caminho para casa,
Passamos por uma fileira de policiais. Segurei a respiração, mas eles nem mesmo olharam em minha direção. Naquela semana, não tirei o pé do apartamento. Havia uma tempestade assolando minha mente. Do lado de fora, as chuvas de outono começavam. Choveu por dias a fio. As gotas rufaram nos telhados e martelaram as ruas. Trovões rugiam como a raiva de nossos antepassados. Parecia que a cidade estava sob ataque, como se ela e suas ruas fossem começar a ceder, se dissolver, a vida que existia nelas sendo carregada para dentro do Wisla e, então, para as profundezas geladas do mar. Eu me sentava ao lado da janela e observava. Não consegui me convencer a voltar a escutar a estação secreta do rádio. Uma imensa fadiga tomava conta de mim cada vez que pensava nisso e... Naquela noite, no abismo de medo que se abriu enquanto eu estava dentro do armário. Algo dentro de mim havia sido desligado. O rádio permaneceu em silêncio. Em vez disso, cuidei de Panicoleca, a acompanhei melhorar. Pouco a pouco, com o remédio que o médico tinha receitado. Um peso se ergueu de minha alma. Ela continuava fraca, mas as crises de tosse ficaram mais curtas e leves. Eu fazia chá para ela, me sentava ao seu lado e escutava. Ela me contou das jornadas junto do marido, das viagens a trabalho que fizeram para o exterior, para a Tunísia e a Argélia. Mostrou-me fotos, de paisagens secas e desérticas, com palmeiras, terra marrom alaranjada e casas quadradas baixas construídas à mão. Lá estava ela, em uma versão mais jovem, usando um vestido florido que descia até os tornozelos e um chapéu de palha, encarando a câmera com orgulho. Ao lado, o marido, alto e troncudo, com o rosto quadrado contente e um grande chapéu branco na cabeça. Tudo era diferente lá, disse ela, sorrindo para si mesma. Também contou que usavam a mão direita para comer e a esquerda para se limpar. Aqueles árabes são muito diferentes de nós. Mas são muito bondosos. Havia fotos deles, homens altos escuros de togas brancas, sandálias e belas barbas. Ela me mostrou as pedras que haviam trazido, o basalto e os cristais, o granito e os minerais brilhantes. Segurava-as diante de meus olhos como se fossem os maiores tesouros do mundo. E, ao falar de seu falecido marido, de como sentia falta dele, seus olhos miúdos brilhavam como as pedras preciosas. Precisamos nos agarrar àquilo que temos, murmurou, mais para si mesma do que para mim, suas mãos de veias aparentes apertadas em torno de uma xícara de chá. Nunca se sabe quando vamos perder o que temos de mais importante. Eu assenti, puxando-a para um abraço. Ela tinha cheiro de casa, de naftalina e de conforto. Pensei em você. Enfim as chuvas pararam. O mundo tinha sido lavado e a cidade continuava de pé. Pouco tempo depois, recebi um bilhete do professor Melevics, me pedindo para ir até seu escritório na semana seguinte. Fui ao banheiro com as enormes tesouras de cozinha e comecei a cortar o cabelo. Fios flutuaram para dentro da pia e para o chão, tênues feito penas, como os panfletos que eu tinha feito chover. Minha cabeça parecia mais leve. Olhei para meu rosto, sorri para mim mesmo, ajeitei o comprimento em todas as áreas. Estava bonito, pensei, tosquiado e renovado. Do lado de fora, o ar já tinha um cheiro diferente. Mais fresco, mais penetrante, o verão se fora. O vento de outono acariciava a minha cabeça, dando a sensação de que a pele ali era nova. As mulheres passeando com cachorro nos pátios passaram a vestir casaco, usavam desabotoado e fofocavam entre si, a guia das coleiras amarrada em seus punhos enrugados e macios. Nas ruas, os buracos viraram poças. As flores e frutinhas desapareceram das barracas de mercearias, substituídas por cogumelos. Embarquei no bonde, chacoalhei junto dele e vi as margens de Praga coloridas em um tumulto de verdes escuros e vermelhos. Cheguei até sua rua, até sua casa, subi correndo as escadas que davam para sua porta.
Você abriu e nós abraçamos um ao outro, seu rosto em meu pescoço, seu hálito morno em minha orelha como um sussurro gentil. Sua mão afagando meu novo corte de cabelo. Ela está melhor? Perguntou você, em voz baixa. Eu assenti com a cabeça, apertando-o com mais força. Obrigado, falei, minha boca tocando seu pescoço. Pude sentir seu sorriso em minha bochecha. Eu tinha a intenção de perguntar mais uma vez como havia conseguido tudo aquilo. O médico, o frango, tinha planejado as questões antes de vir, a respeito de Ania também, em especial sobre ela. Mas não consegui perguntar nada. Estava feliz demais por ver você, aliviado. Demais. Exausto demais para me debater. Deixei-me cair na cama. O ar frio causou arrepios ao nos despirmos. Encontramos calor debaixo de seus cobertores. Testamos nossas forças, lutamos com a urgência do desejo, criamos quentura. Nossos corpos eram como sílex. Você tinha a mim e eu tinha você. Mas a sensação não foi a mesma das outras vezes, a das primeiras vezes. Parecia que estávamos acertando as contas, nivelando alguma coisa. Como se precisássemos daquilo, dessa linguagem, desse código, para sabermos onde estávamos e quem éramos. E que nós dois continuávamos segurando firme. Mais tarde, você se levantou, ligou o rádio e, de cócoras, girou o sintonizador. Suas costas arqueadas e definidas, seu traseiro apoiado nos calcanhares. O bronzeado de sua pele havia desbotado, me dei conta, assim como o meu. Por fim, você encontrou uma estação, um concerto de piano, talvez Mozart. Depois acendeu um cigarro e voltou para a cama, a fumaça flutuando com delicadeza, acariciando o ar. Eu me sentia leve, mais uma vez como um dos panfletos que havia soltado no ar. Fechei os olhos. Talvez você tivesse razão, falei, sentindo-se juntar a mim na cama. Sobre o quê? Você esperou a fumaça, que se misturou ao ar acima de nós. Sobre ser preciso manter a calma e encontrar outros caminhos. Eu fui idiota. Dizer isso me trouxe uma sensação boa, de estar despindo minha consciência como um casaco. Só queria que aquela leveza durasse, como outro trago, outra exalação. O piano tocava, alegre, implacável. Meus olhos continuavam fechados. Você estava assustado, ouvi seu sussurro. Mas, agora, sabe que não há motivo para isso. Sua boca cobriu a minha. A fumaça fluiu de você para mim, desceu até meus pulmões, me preenchendo e, por um momento, me fazendo sentir como se eu fosse explodir. Naquele sábado, nos encontramos no Parque Lazenki. Era meu parque favorito na cidade e o único lugar que me lembro de ter visitado quando vim a Varsóvia na infância, com minha mãe e a vovó. Havíamos passeado de barco no lago, alimentado os cisnes e os esquilos, e visto as outras famílias, as que eram completas. Mães, pais e crianças. Tínhamos visitado o Palácio Branco na ilha do lago, o mesmo que fora parte dos Jardins do Rei, agora, servia como distração para bons trabalhadores e suas famílias. Quando estávamos partindo, subindo uma ladeira suave, vimos um homem empilhando blocos de feno sob um pequeno teto de palha. Para quem está fazendo isso? Perguntara minha mãe a ele. Ela estava muito elegante naquele dia. Lembro-me do chapéu verde musgo que usava, das luvas combinando. Para o servo responderá ele, continuando o trabalho. Aquilo tinha parecido incrível para mim. Que um servo morasse no parque, escondido dos olhos de todos. Na noite daquele sábado, quando já estava escuro e os portões dos jardins, fechados, eu o imaginei, o servo, correndo livre pelos terrenos, atravessando os prados abandonados, subindo e descendo as colinas, passando pelos caminhos ladeados por árvores, seus cascos retinindo nos cascalhos e agitando os cisnes adormecidos. Que liberdade, viver assim, ao mesmo tempo protegido e ilimitado. Você aguardava por mim sob a luz de um poste.
Vestia um paletó cotelê marrom e seu cabelo estava penteado para o lado, como na vez que me parara na rua usando terno, no dia dos panfletos. Bem como acontecerá antes, você parecia uma pessoa diferente, e aquilo tanto me assustava quanto me excitava. Muito elegante, elogiei, estalando a língua para esconder meu desconforto. Você sorriu. Você também está ótimo. Eu tinha escolhido meu único paletó, uma camisa branca e meus sapatos de sair. Tem certeza de que não é estranho eu ir à festa dela? Você riu um pouco e apoiou a mão em minha nuca. Vai ter muitas pessoas lá. Você vai se encaixar logo de cara. Nós descemos a avenida ao longo do parque, passando pelos prédios altos do governo, patrulhados por soldados de boinas. Apenas algumas janelas estavam iluminadas, o restante, escuro e latente. Você nos conduziu a uma rua secundária, flanqueada por prédios pré-guerra com varandas espaçosas em cada andar. À nossa frente, uma mulher usando casaco de pele e saltos altos passeava com um cachorro do tipo salsicha, a roupa tão brilhante quanto o bichinho de estimação, um cigarro queimava vagarosamente em seus dedos enluvados. Nós paramos diante de um portão amplo. Você pressionou um botão no interfone e ouvimos a voz crepitante de um homem vindo do gradeado, perguntando quem era. Você disse seu nome. Houve um zumbido e você abriu o imenso portão, usando a força do corpo todo. Eu nunca tinha estado em um lugar como aquele. Era um prédio estilo Kamenika esplêndido, um edifício da época antes da guerra, um dos poucos que sobreviveram. O saguão era alto e abobadado, o teto, coberto de flores de estuque. Um tapete conduzia a outro conjunto de portas, que por sua vez revelava uma escadaria antiga e curva, com corrimões de ferro. Você chamou o elevador. Nós entramos e a caixa pequena e silenciosa nos levou para cima, como se não pesássemos nada. Sob o brilho de uma única lâmpada, conferimos nosso reflexo no espelho. De um jeito estranho, parecíamos sérios e bem vestidos, mais adultos do que eu nos vira até então. O elevador parou de repente, desembarcamos e você tocou a campainha ao lado de uma imensa porta dupla. Música suave e conversas emanavam do outro lado. Ouvimos passos se aproximarem, a porta foi aberta e uma silhueta massiva surgiu. Janus. O homem abriu os braços largamente e vocês se abraçaram, trocando beijos nas bochechas. Demorou um momento para eu perceber que era o amigo com quem eu via no acampamento, Maksio Karolski. Ele vestia um paletó de veludo e uma camisa de gola larga, exibindo a mesma atitude confiante e indiferente que me havia surpreendido no passado. Nós apertamos as mãos, a dele quase esmagando a minha. É um prazer te conhecer, disse ele, a mão forte e calorosa, algo naquela tensão momentânea, por algum motivo, fazendo com que eu me sentisse encantado. Nós o seguimos por um corredor de painéis de madeira até chegarmos a um cômodo enorme, repleto de fumaça e pessoas. Música ecoava pelo lugar, quente e alta, em um ritmo hipnótico. Casais estavam dançando no meio da sala ou deitados em um tapete felpudo branco. A única fonte de iluminação vinha das luminárias no chão, uma ao lado de uma televisão enorme e a outra atrás de um par de vasos de palmeiras. Maksio nos conduziu até a outra extremidade do cômodo, onde enormes janelas salientes proporcionavam vista para as copas escuras de árvores do parque, que pareciam infinitas. Fiquem à vontade, disse ele, indicando uma mesa coberta de garrafas e pratos. Preciso dar uma olhadinha em alguém. Ele piscou para nós e desapareceu em meio à multidão. Havia garrafas de vodka, uísque, gin e vermute, garrafas que eu nunca tinha visto, pratos coloridos de carnes gelatinosas, anéis de abacaxi e cubos de queijo. Eu queria provar de tudo. Comi algumas uvas e bebi um pouco de uísque, sentindo a jornada do líquido pelo meu corpo, bruto, doce e aliviante. Em minha mente, a música e o riso das pessoas se mesclaram, me capturando. Eu não reconhecia ninguém na iluminação baixa do cômodo. Cada silhueta parecia tão importante e glamourosa quanto as outras.
Garotas de vestidos, tamancos e penteados altos, garotos de jeans azuis de cintura alta, camisas justas e paletós. Esse lugar é sensacional! Gritei próximo à sua orelha, sobrepondo-me ao som da música, e você concordou com a cabeça, sua boca formando as palavras eu sei. Nós bebemos mais um drink, justamente quando começávamos a nos movimentar no ritmo da música. Um braço envolveu minha cintura por trás, unhas laranjas e pulseiras balançando. Quase não te reconheci com esse cabelo, bonitão, disse uma boca ao pé da minha orelha. Era a Carolina. Lábios da cor de romã, cílios compridos, volumosos e pesados de rímel, como pernas de aranha coaguladas. O que você faz aqui? Eu a apertei contra mim, aliviado em ver um rosto conhecido. Fui convidada, juro. Gritou ela, tomando meu rosto nas mãos e me beijando na boca. Pude sentir o batom dela em mim, o cheiro de gasolina em seu hálito. Ela riu e ofereceu a mão estendida na sua direção, como uma dama. Creio que nunca fomos apresentados de forma adequada. Obedientemente, você beijou a mão dela, entrando no jogo. Eu a segurei pela cintura. Você está bêbada? Completamente. Seria idiotice não estar. Ela ergueu o copo e cambaleou sobre os saltos. E, então, a música parou. O disco tinha chegado ao fim, o crepitar baixo dos alto-falantes podia ser ouvido em meio à conversa, subitamente nua, da multidão. Olhamos um para o outro, confusos, na expectativa. Um novo disco foi posicionado no aparelho por um garoto desengonçado de calça boca de sino verde. De imediato, uma série de batidas agitadas e leves preparou a sala, chamou nossa atenção, eufórica, simples e focada. E, antes que nos dessemos conta, a voz de Sereia de Blonde havia tomado conta do cômodo, fazendo a adrenalina nos atravessar. Nós não conhecíamos as letras, nenhuma palavra sequer, mas entendíamos. Tudo de A Heart of Glass, a toda a sua alegria, sua decadência, o prazer da autoindulgência. Passamos pela multidão até chegarmos ao meio do cômodo, onde nos dissolvemos na voz dela, em seus agudos, na melodia subindo e descendo, no escopo da batida, que estava ali do início ao fim, implorando para ser seguida. Nossa cabeça girava junto do disco. Tornamo-nos instrumentos da canção, extensões dela, e nosso corpo se tornou um, dançando em um triângulo, nos chacoalhando como se algo tivesse nos possuído. Quando a faixa acabou, outra começou logo em seguida, tão boa, cativante e sedutora quanto a anterior, e nós nos entregamos a ela. Eu me sentia como se algo nos tivesse levado até uma plataforma no topo do mundo. Assim, dançamos até que o suor escorresse em nossas costas e testas, até que não conseguíssemos mais recuperar o fôlego. Um tempo depois, quando demos uma pausa, fomos encher os copos e fumamos ao lado das janelas enormes, observando a extensão preta do parque. O vidro havia se tornado opaco com nosso calor, alguém abriu uma fresta, permitindo que o ar fresco da noite adentrasse. Foi então que eu a vi. Do outro lado da sala, conversando com um garoto loiro que usava óculos de sol escuros. Ela estava com um vestido longo de lantejoulas e o cabelo volumoso e frisado, quase saltando da cabeça. Era como uma aparição. Então, vi os olhos dela pousarem sobre você, e ela atravessou a sala. Você veio, que alegria! Ania atirou os braços ao seu redor, como se o propósito de seu pescoço ali fosse esse, e nós fomos envolvidos pelo perfume floral especiado. Maquiagem azul e brilhante como a de Zig Sardusto adornava os olhos dela, que pousaram sobre mim. Estava te observando agora há pouco, falou Ania pausadamente, como se anunciasse um veredito. Que dança! Maravilhosa! E esse cabelo combina com você. Ela olhou de relance para Carolina. Essa é a sua garota? Carolina gargalhou, a boca escancarada. Não, só uma amiga, exclamou Carolina, voltando os olhos para mim e endireitando a expressão. Só uma amiga.
Ania sorriu com educação, olhando para você e, então, de volta para Carolina. Bom, talvez a gente encontre alguém para você, tem bastante rapazes por aqui. Janus, vamos dançar? Você concordou com a cabeça e deixou que o braço dela envolvesse o seu. Nos vemos depois, murmurou ela, e então vocês dois se afastaram. Carolina e eu nos servimos de mais bebida, à beira da embriaguez completa a essa altura, e nos jogamos em um sofá grande e macio em um canto, de onde conseguíamos ver a sala toda. O uísque continuava bom e forte, o calor dele viajava do meu estômago direto para a cabeça. Fico muito feliz que esteja aqui, garoto, disse Carolina, as pernas jogadas uma sobre a outra, quase deitada no sofá. Eu também, balbuciei. Quem te convidou, afinal? Ela riu. Mais respeito, por favor. Maxil me convidou. Ela o indicou do outro lado do cômodo, dançando bem próximo de uma garota loira de minissaia. Aquele canalha. Analisei Carolina pela lateral, o perfil de seu rosto em evidência frente ao branco do sofá. Ela parecia cansada e, pela primeira vez, me ocorreu que estávamos todos envelhecendo, que não seríamos jovens para sempre. Mas como é que você o conhece? Perguntei. Ela deu de ombros, olhando para o chão. É possível que a gente tenha tido um caso, disse ela, em voz baixa, um sorriso culpado. Como? Ele veio se sentar do meu lado no ônibus, voltando do acampamento. Ela deu de ombros de novo. Ele sabe conversar com uma mulher. Pensei que ele não fazia seu tipo, falei, chocado. E não faz mesmo, mas eu estava carente. De qualquer forma, um brinde a toda essa farra que fizemos à custa dele. Nós encostamos os copos e bebemos mais um gole profundo e reconfortante. Mas eu achei que a festa era da Ania. Deus do céu! Carolina suspirou, revirando os olhos. Ele não te conta nada? Maxil e Ania são irmãos. Aquilo me pegou de surpresa, sem que eu soubesse exatamente o porquê. Faz sentido, creio eu. É, faz mesmo, disse ela, olhando na direção de Maxil, que agora beijava a loira. O mesmo ar de merecimento. Você viu como ela arrastou Janus para longe de nós? Eu dei de ombros, tentando manter a mente sob controle. Eles são amigos. Por que não poderiam dançar? Naquele momento, uma música lenta tocava, uma voz sombria e profunda cantando em inglês, lamentando algo de tempos passados. E os casais dançavam, giravam e balançavam em suas próprias órbitas, seus próprios trajetos planetários. Eu não conseguia enxergar você na pista de dança lotada. Desejei que pudéssemos ser nós dois juntos ali. E como você está? Perguntou Carolina, notando que eu o procurava. Dei de ombros de novo, sentindo minha cabeça girar. Bem, acho. Tenho uma reunião com o Melevix na semana que vem. Acho que ele leu minha proposta. E não sei. Ele ainda não disse nada. Mas eu gostei de escrevê-la, mais do que pensei que gostaria. Adoraria fazer o projeto. E se não der certo? Por um momento, ela pareceu apreensiva e eu me indaguei o quanto aquela preocupação era real, e o quanto dela era amargura disfarçada. Amargura pela própria situação que vivia. Acho que existe uma chance de funcionar de algum jeito, sabe? Falei. Uau, você anda muito otimista ultimamente, respondeu ela, com apenas um traço de ironia. Os casais que dançavam à nossa frente se moveram e, abrindo-se como cortina, revelaram você. Você e Ania. Entrelaçados na própria constelação secreta. Os olhos dela estavam fechados, a bochecha apoiada em seu ombro, seus dedos envolvendo a cintura cintilante de lantejoulas dela. Eu não conseguia raciocinar direito, minha mente parecia uma linha errante. Mas meu corpo reagiu por conta própria. Fossilizando-se por dentro.
Parece que eles se dão muito bem, comentou Carolina, observando-o com ar sombrio. Você e Ania oscilavam no ritmo das ondas da música. Não acho que ela faça o tipo dele. Agarrei-me com força ao balaústre de minhas próprias palavras. Ludzio, quando se tem uma casa como esta, você faz o tipo de todo mundo, rebateu Carolina, sem tirar os olhos de vocês. 2. Disse isso quase sem prestar atenção. Então, os outros casais se moveram, seguindo suas rotações, e mais uma vez esconderam vocês de nossa vista. Com isso, eu voltei os olhos para Carolina. As palavras dela permaneciam no ar. Pesadas, relutando em ir embora, como uma neblina. Isso é exagero, falei. Desde quando você é tão pragmática, caramba? Ela riu, como se quisesse me tranquilizar. Não sou, Ludzio. Mas todas as outras pessoas são. Ela traçava a borda do copo com a ponta do dedo. Então, observou. Cômodo, calmo e misterioso com sua iluminação baixa e suas palmeiras. Os olhos dela brilharam. Esse lugar é lindo. E não tem fila para o uísque escocês. Em seguida bateu o copo no meu e tomou mais um longo gole. Você está bêbada, falei, sentindo a bebida ficar amarga em minha boca. A música continuou a tocar. Os casais dançavam, despreocupados. Preciso usar o banheiro, acrescentei, me levantando aos tropeços. Alguém me indicou uma porta no fim de um corredor comprido e eu me esgueirei até lá. Minha cabeça girava. Fui até a pia e joguei água no rosto. A única luz ali vinha de lâmpadas prateadas organizadas em torno de um espelho grande, como em um camarim de Hollywood. Ele me fazia parecer cansado, de alguma forma mais velho, a mesma impressão que tive com Carolina mais cedo. Meus olhos pousaram em uma máquina grande e quadrada em um canto. Acredito que tenha sido a primeira vez que vi uma máquina de lavar com meus próprios olhos. Ela cintilava sob a luz do cômodo, sólida e reconfortante, a pequena porta redonda parecendo a entrada de uma nave espacial. Pensei na vovó, ajoelhada em frente a uma bacia de metal, derramando a água fervente de um bule e mergulhando cada camisa, cada meia, cada lenço ali, durante a vida inteira, com um bloco de sabão marrom nas mãos machucadas, esfregando, friccionando, os dedos queimando. Quando voltei para o cômodo da festa, Carolina havia sumido. Sentei-me no sofá ao lado de um casal que se beijava, observei as pessoas na pista de dança e afundei-me cada vez mais em um sentimento de alienação. E, no exato momento em que me perguntava o que estava fazendo ali e tomava a decisão de ir embora, o som foi interrompido no meio de uma música e as luzes foram apagadas. A multidão parou de se mover, perplexa, e, da direção do corredor, um halo de luz surgiu e um conjunto de vozes profundas começou a cantar e solat, solat. Eu me levantei para enxergar. Você e Maxio apareceram à porta, carregando um bolo tão grande que precisava ser erguido pelos dois. Um círculo de velas queimava no centro. Em um instante, a sala inteira havia se juntado ao coro, e Solat, Solat, cantavam. 100 anos, que você viva todos eles por nós. Até mesmo eu cantei. Junto, levado pelo embalo. Devagar, o bolo flutuou pela multidão, indo até Ania, que estava de pé no meio da sala, abrindo um sorriso de deleite. Você e Maxio alcançaram bem quando a música acabou, uma explosão de vivas e parabéns, garotos assobiando com os dedos na boca. A garota se inclinou sobre o bolo. Na escuridão do cômodo, as velas eram a única fonte de luz, iluminando o rosto dela de baixo para cima. Ela inspirou com força e assoprou as pequenas chamas, os olhos semicerrados, o rosto maquiado contraído de esforço. Falei para mim mesmo que ela parecia uma bruxa, mas eu mesmo mal conseguia acreditar naquilo. Não conseguia me convencer a odiá-la. O aplauso foi ensurdecedor.
Ania beijou Maxio na bochecha e jogou os braços em torno de seu pescoço. Alguém pediu um brinde e a sala inteira ergueu os copos em resposta. Então as luzes baixas retornaram e a música começou a tocar novamente. Eu me sentei, terminei minha bebida e decidi ir embora. Foi quando eu o vi atravessando a multidão em minha direção, segurando um pedaço de bolo em cada mão. Você sorria para mim, mas eu não consegui retribuir o sorriso. Sentando-se ao meu lado, você me passou uma das fatias. Está tudo bem? Você parece meio, alguma coisa. Estou bem, menti. O bolo era uma extravagância de camadas de chocolate e creme, surpreendentemente pesado e úmido. Eu o sentia através do guardanapo, que era frágil feito as páginas de uma Bíblia. Coma um pouquinho, disse você, mordendo seu pedaço. Está gostoso. Não estou com vontade. Você limpou a boca com as costas da mão e me examinou. O que foi? Por um instante, eu não disse nada, determinado a puni-lo com o silêncio. No entanto, a necessidade de me expressar se tornou inevitável e as palavras surgiram em mim, todas de uma vez, subindo e tomando forma como um balão. Ela é o seu contato, não é? Para minha surpresa, seu rosto continuou relaxado. Despreocupado. Você deu mais uma mordida no bolo. É esse o seu problema? Perguntou você, a boca cheia. Isso me enojou e eu me dei conta, no mesmo momento, de que o poder que você detinha sobre mim ia inimaginavelmente além do aspecto físico. Você engoliu o bolo e olhou para mim. Sim, é ela. E daí? E daí? Eu o encarei, me preparei para continuar, tentando não abandonar o caminho de confronto que havia escolhido. Ela está apaixonada por você, Janus. Está na cara. E você a está iludindo. Pode falar mais baixo? Havia urgência em seu tom de voz, com um olhar irritado. Você devolveu o pedaço de bolo inacabado ao guardanapo. Pare de ser tão dramático. Não. Estamos nos divertindo? Só aproveite. Aproveite, Ludwig. Aproveitar? Eu estava perplexo, confuso, procurando em seu rosto uma explicação que desse algum sentido a tudo aquilo. Acha que é divertido para mim ficar olhando vocês dois dançando juntos, como namorados? Você analisou o cômodo com um olhar rápido e inclinou o corpo na minha direção, sua boca próxima à minha orelha. Eu te disse que posso cuidar das coisas para nós dois. Você não confia em mim? Eu me afastei de você, de suas palavras. Acha que agindo assim está me fazendo um favor? Eu dispenso esse tipo de ajuda. Fiz menção de me levantar, mas você me segurou. Ah, é. Preferiria deixar que Panicoleca tossisse até morrer? Você me encarou, o rosto desafiador. Todos estão iludindo alguém, continuou, semicerrando os olhos. Não é isso que você diz? Que o país é mal administrado, que tudo é injusto? Então, o que há de errado em tomar uma atitude por conta própria e não se permitir afundar? Minha fatia intocada de bolo havia ensopado o guardanapo, repousando grudenta e pesada em minha mão. Eu olhei para você, para seus traços antes familiares, e tive a impressão de que seu rosto havia se transformado diante do meu olhar. Havia uma rigidez ao redor dos seus olhos e boca que eu nunca havia notado. Na pista de dança, Ania balançava com suavidade nos braços do rapaz loiro de óculos de sol. Ela parecia tranquila. O rosto do garoto estava imóvel, apenas a boca se abria para sorrir de tempos em tempos, revelando um conjunto de dentes perfeitos e brancos. Devem existir outros jeitos, falei, a voz fraca. Você parecia cansado. Ah, é mesmo? Quais jeitos? Me diga. Eu não sei. Sair daqui, por exemplo. Quer dizer fugir daqui?
Você me lançou um olhar de súplica. Confie em mim. Eu não estou prometendo nada a ela. Não estou a machucando. Ainda não. Eu sou capaz de lidar com isso, insistiu você. Não há nenhum mal. E é algo que precisa ser feito. Por quê? Me diga. Nós não precisamos de mais nada deles. Panicoleca já recuperou a saúde. Estamos bem agora. Seu rosto se distorceu e voltou a ficar rígido. Você ainda não entendeu, não é? Muito em breve a gente vai precisar de mais alguma coisa. A vida é cheia de momentos assim. E, quando acontecer, o que vamos fazer? Eu tentei organizar meus pensamentos, tentei resistir. Mas não cheguei a lugar algum. É você quem não enxergava um futuro em nosso país, falou você, a voz tranquilizante. Aqui está esse futuro. Segui seu olhar, absorvendo aquela sala esplêndida. Entre as pessoas que dançavam, vi Carolina, os braços envoltos em um garoto que eu nunca tinha visto, um cigarro brilhante pendendo dos dedos. Você vai conhecê-los, continuou você, encorajado pelo meu silêncio. Você vai ver. Eu contei a Ania do seu doutorado, acho que ela ficou impressionada. Vamos jantar na quarta-feira à noite no Mosaica. Ela me falou para te convidar. Mais uma vez, eu não disse nada. A noite já envelhecia e, por trás das janelas imensas do cômodo esplêndido, a escuridão dava lugar a mais outra manhã.